Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Estudando a Codificação Espírita. Eu, Delson, Kátia, né? Estamos aqui toda segunda-feira, né? Apesar que ficamos aí uns dias aí sem aparecer aqui por problemas pessoais, né, Kátia? Mas graças a Deus estamos de volta, né? Sim. Então a gente agradece a Deus, a Jesus, pelas oportunidades aí nos dado aí a cada amanhecer, a cada dia, pelo aprendizado de sempre, né? Aos nossos irmãos por estar sempre conosco, nos incentivando, refletindo conosco aqui, aprendendo juntamente aí. E, em particular, agradeço aí a companheira Kátia por sempre abraçar a causa conosco aí e caminha sempre conosco, vencendo os desafios, as dificuldades, os tropeços da vida, fazem parte. Ninguém avisou para a gente que não seria assim, né? A gente não está enganado. Um carinhoso abraço para todos, desejo de um bom dia. Vamos aí agora passar para a nossa companheira Kátia. Bom dia, Kátia. Marília hoje não é possível estar conosco, né? Ainda, devido ao problema da dengue, ainda está um pouco cansada ainda, né? Mas está recuperando. Vamos lá. É isso aí. Um bom dia a todos, nossos queridos ouvintes que nos acompanham sempre, que Jesus, nosso Mestre Divino, nos abençoe, nos auxilie nessa caminhada, auxilie a todos na cura das suas enfermidades, né, na vitória sobre os desafios, porque todos, né, estamos sujeitos, né, aos desafios da vida. Realmente, Deus, ninguém veio aqui para somente ficar se olhando no espelho e pentear cabelo, né? A gente precisa de encarar a nossa vida, e mesmo naquela parte que vem a felicidade, mas nunca vem, né, sem qualquer mácula de um perrenguezinho, um sofrimentozinho, sempre tem algo que a gente precisa de aprender, né? Mas como a vida é um aprendizado eterno, a gente ainda está aqui como aluninhos, né, na escola da vida, a gente precisa encarar, ser forte, ser corajoso, e é isso aí, eu desejo um ótimo dia para todos e que a gente possa continuar, né, nas reflexões dessa semana. É isso aí, Kátia. Já temos aqui conosco a nossa querida irmã Uertina, né? Bom dia, estava com saudade, né? Bom dia, Uertina, nossas queridas aí. Daqui a pouco a Célia, a Vera, deve estar conosco por aí. Então, bom dia para você, ótima semana. Bom, Kátia, nós tiramos aqui do livro, que nem sei se está na ordem certa, mas tirei aqui do livro Pão Nosso, com o livro de sempre, né? A mensagem de número 121. Vou estar lendo aqui, fazendo a prece inicial. Monturo, nem presta para a terra, nem para o monturo, lança no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ensinamento de Jesus, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 35. E Emmanuel assim nos diz: segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizamos a semeadura.
Com a segunda, é possível fazer a adubação onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercoráceas do próximo. Entretanto, tal se verifica porque lhes desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas propriamente humanas, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançar a gloriosa posição em que destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos, convertemo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Nossa, Kátia, eu acho que essa é autoexplicativo, né? Essa mensagem, né? Muito significativa para a gente refletir, não na questão do outro, né? Mas na questão nossa mesmo, do nosso dia a dia, né? Do nosso agir, do nosso pensar, do nosso lidar com as diversas situações que se deparam diante de nós, diante da caminhada, e aí nós separarmos, né? O que é terra para ser adubado e o que é monturo para ser fertilizado, né? Para a gente trabalhar isso em nós mesmos. Então, eu vejo essas mensagens de Emmanuel, essas traduções dos evangelhos, não importa que se é evangelho de Mateus, se é de Lucas, se é de João, de quem quer que seja, ou de Marcos, não importa, mas a tradução do Evangelho feita pelo Espírito de Emmanuel é uma lição maravilhosa para todos nós, né? Porque às vezes nós nos perdemos entre uma ou outra palavra incompreendida, mas tem coisas que mexem com a gente, que trazem do íntimo, né? Do nosso superconsciente, da onde estão armazenadas informações que às vezes nós não lembramos, de algo que precisamos exercer, né? De algo que precisamos trabalhar. Precisamos agir. Não é para ontem, é para hoje, é para agora. Né? Não é para amanhã, né? Melhor dizendo, é para hoje, é para agora, ou foi para ontem. Nós estamos atrasados. Né? Então, eu vejo Emmanuel assim, trazer essa luz, né? Esse espírito tão bacana, tão evoluído, trazer à tona essa mensagem, revirando intimamente todos os nossos escombros, né? Como diz o próprio André Luiz. Eu fico muito até emocionado com as lições de Emmanuel, porque quando a gente olha o nosso passado, não aquele passado de encarnações anteriores, mas nosso passado nessa própria encarnação, nossas décadas atrás, aí, já que já passamos até de 5 décadas aí, o sofrimento que às vezes nos afligiu por falta desse conhecimento. Né? E hoje a gente percebe que isso mexe com a consciência da gente e tem sempre um toque a mais a nos alertar. Bom, assim, agradecendo a Deus, a Jesus, vamos elevando os nossos pensamentos na gratidão de sempre, pelo dia, pela hora, pela oportunidade, pelos irmãos, por estarmos aqui mais uma manhã e assim seguir a nossa caminhada firmes, na certeza de que estamos no caminho certo. Estamos abraçando o Evangelho de Jesus, como estamos abraçando a nós mesmos. E assim, Pai, nós te agradecemos e te louvamos com a prece nos ensinada pelo teu Filho Jesus, nosso modelo e guia de humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, temos aí, nós falamos, temos a nossa irmã Célia, que também chegou aí, né? Saúde a todos, é isso aí, Célia. Saúde a todos nós, né? Vamos aí, a nossa querida Vera, bom dia, paz e luz a todos. Então, a gente agradece às nossas irmãs por estar sempre conosco aqui também, nos incentivando e fazendo aqui as reflexões, né? Nos trabalhos aqui da Web Rádio Cristo Consolador. Kátia, vou passar para você. Na realidade, eu queria fazer um pedido aí para você, porque nós temos aqui hoje um capítulo novo, né? E a pessoa que fez o banner, ela não levou em conta esses 2 programas que nós fizemos e avançou um pouco o tema aí. Então, eu queria pedir para você abrir aí no capítulo novo, na Moral Estranha, e a gente fazer uma pequena reflexão como ponto introdutório e depois ir dando sequência aí até chegar aqui no item 7, que é deixe os mortos enterrar seus mortos. Esse item de hoje, que eu vou pedir para a Kátia fazer uma pequena reflexão, e é claro, eu também aqui, a gente já vai dar início ao trabalho com ele. Quem não odeia seu pai e sua mãe, que é esse capítulo 23, né? Um capítulo interessante, porque é tido como moral estranha, né, Kátia? Vou deixar com você agora. Tá certo, novamente um bom dia a todos. Desejo a nossa irmã Marília que ela se recupere bem. Já vi que as pessoas que estão com essa enfermidade demoram mesmo para ficar bem, né? Então, que a espiritualidade de luz esteja com ela, fortalecendo, dando bom ânimo, né? E que a cura seja breve, né? Que é muito ruim, né? A gente quer fazer nossas tarefas e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter paciência conosco mesmo para aguentar, né, esse desafio, esperar lá quietinho, se cuidando, não é fácil. Então, que ela possa ficar bem e retornar com a gente brevemente, né, nas suas tarefas, na sua vida, né, que com certeza a gente sente falta bastante, imagino que ela deve estar assistindo. Bom dia, nossas irmãs Célia, Albertina, Verinho, beijão no coração de vocês, saudades por, né, já tá tantos, 2 semanas, já é assim, como se fosse 14 dias mesmo afastado, porque uma semana que a gente tem contato com a turminha aqui, com as meninas, com o nosso público, já dá saudade, né? Porque é um gás que a gente adquire para a semana inteira. Então, vamos dizer, 14 dias de afastamento mesmo, né? Porque são 2 semanas longas. Mas agora estamos aí, graças a Deus, né? Deus vai guiando a gente, vai nos auxiliando, vai nos dando coragem, força, discernimento, a cura para os nossos males, né? E vai nos auxiliando para a gente retornar brevemente às nossas tarefas. E também são situações que fazem parte da vida, né? Não somos melhores nem piores que ninguém. Somos iguais nessa senda aí de luz. E aí todos passam, né, mais ou menos pelos mesmos obstáculos. Então vamos dar início hoje ao capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Moral Estranha. Então eu vou começar lendo aqui como o Delcio já sugeriu para a gente, que vai ser legal, né, para a gente fazer já esse apanhado e não atrasar a nossa lição. Quem não odeia seu pai e a sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 26 a 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras muito raras de resto faziam um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou que não é menos provável, no sentido primitivo, pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus.
Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber na língua em que se exprimia. Essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu uma só vez para exprimir um período de qualquer tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas, tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo e foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de agulha. Bom, e por aí vai, né, nesse ensinamento. Mas aqui nós vamos vendo a ideia dos ensinamentos de Jesus, que naquela época tinha essa pobreza do vocabulário. Hoje mesmo nós temos um dicionário com várias palavras, vários significados, uma palavra com vários significados para uma palavra. Então a gente pode perceber que naquela época devia ser muito complicado mesmo. Não existiam escolas para ensinar as pessoas. Jesus era um cara letrado, né, porque ele teve a oportunidade de estudar nas sinagogas, só que as pessoas que seguiam ele não eram pessoas alfabetizadas, né? Se fosse hoje, talvez, quem sabe, né, a gente conseguisse uma interpretação melhor, com um significado mais correto dos ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim, hoje em dia, a gente conta com os interesses pessoais. Vai saber, né, se alguém com interesse ali de manter ou de alterar alguma lição do Mestre Jesus a seu bel prazer, para algum interesse, algum favorecimento pessoal, não faria também, mesmo com esse vocabulário bem bacana que nós temos hoje. E naquela época, aqueles que o seguiam eram pessoas que, a maioria, massacrante, não era alfabetizada, não tinha conhecimento, não tinham cultura, estavam ali deslumbrados com os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, por isso, a gente pode entender que o que Jesus disse, né, pode não ter tido o mesmo significado das palavras literalmente, mas não significa que as lições que o Mestre Jesus trouxe, eles não conseguiram captar, conseguiram e eles exprimiram, trouxeram aqui as lições como está escrito hoje, mesmo porque, né, como aqui está dito no Evangelho, as lições, né, que nós temos conhecimento do Mestre Jesus foram escritas bem depois da passagem de Jesus sobre a Terra. Então, daí pode ter havido, né, na interpretação muitos equívocos, palavras, né, que eram perdidas e, com o passar do tempo do que Jesus disse, eram escritas de modo diferente, o vocabulário tinha outro significado, a palavra tinha outro significado, a palavra ódio mesmo poderia ter um outro significado, e pior ainda, né, para nós interpretarmos e ainda para traduzirmos, porque a língua hebraico-germânica é uma linguagem muito difícil, uma das línguas mais antigas da face da Terra. Então, a gente pode perceber o quanto foi difícil fazer essa tradução, né? O significado, o entendimento da palavra. O que basta para nós é saber que Jesus não tinha essa intenção de passar para nós ensinamentos que fossem mais prejudicar do que auxiliar. Logicamente que ele estava querendo auxiliar. E nessa passagem aqui, né, que nós vamos estudando, deixar pai, mães e filhos, até chegar aqui, ó, deixar os mortos, cuidado de enterrar seus mortos, tem um significado bem amplo, e desde o começo, né, do que eu estou lendo aqui, deixar os mortos, enterrar seus mortos, deixar pai, mãe e filhos, é mais ou menos o mesmo significado, porque estudando essa passagem e tentando, né, chegar naquela época, rememorar o que aconteceu naquela época, tinham situações ali patrimoniais que envolviam as situações das famílias. Por exemplo, essa questão, né, do ensinamento, né, de que Jesus pediu para que que os mortos enterrassem seus mortos, ele quis dizer para o filho não abandonar o pai dele naquela hora, né, que a família estava vivendo uma situação difícil, de que tinha, né, que não poderia dar último adeus. Mas ali tem um outro significado que realmente é o patrimonial. Naquela época, as pessoas que não compareciam aos funerais, aqueles rituais dos seus pais, o que acontecia? Eles não teriam direito de participar da partilha de bens.
Então, o filho preocupado, talvez, com isso, não só pelo fato de enterrar o seu pai, mas preocupado em não participar da partilha e ainda poder ficar mal visto com a família, como se não ligasse, não desse importância para o pai, como se não amasse o seu pai, ele quis, né, deixar claro para Jesus que ele precisava de voltar. E Jesus sabia muito bem o que envolvia as famílias naquela época. Então, Jesus, logicamente, que quis dar um ensinamento de que a questão patrimonial é uma questão terrena. Se ele precisava de voltar para participar da partilha da família, né, do pai dele, com os irmãos, com a mãe, com os familiares, era uma questão terrena. Mas Jesus, ele não quis dar uma lição ali da parte material, ele quis dar uma lição da parte espiritual. Então, nós temos que ver essa lição do Mestre Jesus por esse viés, o viés espiritual. Porque o que aquele filho poderia fazer naquele momento, voltando ali para enterrar seu pai e participar, né, dos rituais do funeral, da partilha de bens? Não poderia fazer mais nada, porque tudo que aquele filho pudesse fazer, pudesse ter feito, teria que ter sido feito enquanto o pai era vivo. Amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele, ter boa convivência, ser obediente, né? Aprender o que o pai passava, aprender, principalmente que os filhos aprendiam as profissões dos pais, aprender a profissão do pai, ser fiel no cumprimento filial. Então, essa era a questão que Jesus também estava tentando ali demonstrar. Outra situação é, os mortos, a gente sabe muito bem que na visão espírita, que aqueles que vão desencarnando, que partem desse mundo, eles já não são mais propriedades nossas, não fazem mais parte da nossa. E quem vem receber aqueles que partem da Terra? São os amigos espirituais que vêm sim ali, a partir daquele momento. Se os amigos espirituais antes dão na nossa vida um auxílio invisível, porque a gente sabe que a gente tem os nossos guias espirituais, a partir do desencarne eles vão dar um auxílio mais direto, vão se mostrar presentes e vão ali, de acordo com o merecimento de cada um, com as atitudes de cada um, se mostrar ali para aqueles que estão desencarnando, não que eles não estejam presentes, mas muitas vezes a gente adquire erros durante a nossa trajetória, que a gente não pode ver, mas não significa também que não tenhamos o auxílio, né? Mas quando você tem condição de seguir diretamente para o plano espiritual, ser auxiliado ali prontamente, eles vêm ali já te recolher para um outro mundo. Eles vão trazer uma outra oportunidade, descortinando o véu do desconhecido até aquele momento. Então, os mortos, aqueles que vêm do plano mais alto, vêm do mundo espiritual, das colônias espirituais, vêm nos resgatar aqui no plano terrestre, porque esse mundo já não nos pertence mais. Então, quem vai cuidar do espírito dali para frente? São os próprios espíritos amigos que nos precederam a nossa existência, que vêm buscar a gente desse mundo material. Ali a gente se despede do corpo físico, agradece sempre. Se fizemos alguma coisa que foi errado, ali não tem mais como consertar, só uma próxima vida. Então, ali se encerra para nós um capítulo na nossa vida. E ali se cria uma breve vírgula, porque entre todas as vidas que nós vamos recebendo, se tem vírgulas, porque nunca acaba o nosso aprendizado. A gente está sempre indo e voltando do mundo espiritual para cá, nesse intercâmbio muito longo. É um intercâmbio de muitos e muitos séculos. E a gente vai reencarnando, desencarnando, reencarnando, até o dia que a gente pode dizer, hoje talvez eu não precise mais reencarnar, não tenha essa obrigatoriedade, mas às vezes a gente vê em missões, né? Aí é questão de cada espírito, né? Mas a gente tem vírgulas entre as nossas existências, onde a gente fica estagiando no mundo espiritual, aprendendo ali com os espíritos amigos, nas escolas. Logo que a gente desencarna, a gente tem a oportunidade de ir para os hospitais do plano espiritual. E a gente vê muito isso na literatura séria espírita. Vamos estudando, né, quando a gente se debruça ali nos livros de André Luiz, ele como um espírito que descortinou para nós uma rotina que até então a gente desconhecia do mundo espiritual, a gente percebe que lá tem as escolas, temos oportunidade de aprender, entender o que aconteceu conosco na nossa vida terrena, o que nós erramos, o que nós acertamos, e também, a partir daquele momento, aprender para a próxima existência. Nas escolas espirituais, lá temos livros também,
muitos ensinamentos, auxílio de professores espirituais. Então, lá nós somos cuidados, vamos dizer, pelos mortos, né? Por aqueles que, na verdade, estão no outro lado. Não são mortos, porque hoje a gente sabe que nós vivemos numa filial terrena. A Terra é um dos muitos planetas, dos milhares de planetas nesse universo, em que nós vivemos materialmente, como filial. A nossa matriz é o mundo espiritual. Lá é onde nasce o espírito, lá onde é criado o espírito, lá onde o espírito aprende, onde ele adquire conhecimentos, para quando ele voltar e mergulhar no corpo de carne, voltar ao mundo, né? Reencarnar aqui num corpo que a mãe dele vai dar, o pai dele vai dar, para retornar ao plano material, ele vai vir com um novo aprendizado, uma nova tarefa, uma nova missão, convivendo com novas pessoas ou com as mesmas do passado. Né? Muitas vezes a gente vem misto, né, com novas pessoas e pessoas do passado para a gente aprender, porque a lei de atração, ela faz com que nós vamos nos encontrando com as pessoas do nosso passado para os resgates necessários. E não é nada castigo, gente, né? Então não vamos ver isso como castigo. São somente oportunidades que Deus nos dá. Se torna castigo porque na nossa frágil concepção da realidade, da nossa consciência, né, a gente entende como se fosse um castigo, mas não é castigo, são oportunidades que Deus nos dá. Como a gente estava falando, eu e Delcio aqui, né, falando das questões que a gente passa, né, de saúde, os desafios da nossa vida, a gente fica fraco mesmo diante dessas situações, porque nós temos um corpo de carne que sofre com dores, sofre com frio, sofre com calor, sofre com fome se não é bem alimentado, sofre com cansaço se a gente não cuida também do nosso descanso, do nosso sono da beleza, como a gente costuma falar, né? O nosso soninho da beleza, o cuidado da beleza. Mas, na verdade, essa beleza, ela, além de ser física, ela é espiritual também. Porque a partir do momento que o nosso corpo descansa, o nosso espírito tem uma maior liberdade. A gente sabe que quanto mais a gente descansa, né? Quando a gente vai dormir, principalmente na matéria, aqui no físico, o nosso espírito se liberta, enquanto o corpo está aqui relaxando, vai se restaurando, e toda aquela programação dos órgãos que cada um vai se regenerando, vai se restaurando, vai entrando nos eixos, a respiração vai se acalmando, o corpo vai resfriando um pouco, à medida que está ali, né, quietinhozinho, tanto é que a gente precisa de um cobertorzinho, a gente se entrega tanto nessas horas de sono que a gente precisa de um lugar para ser protegido, né? Então a gente fica lá, né, o corpinho restabelecendo dessas energias. Mas o espírito nunca, jamais para. O espírito, ele não precisa, na verdade, desse descanso que o corpo precisa. Tanto é que a espiritualidade, né, através dos livros da nossa amada religião espírita, nos ensina que o espírito, ele tem um trabalho incessante do outro lado. Quem sabe se do outro lado, né, a gente pode ter a oportunidade de aprender mais nas escolas espirituais, quando a gente tem essa oportunidade, esse merecimento. E também, não só o merecimento, o merecimento, ele vem disso também, vem da nossa responsabilidade, que quanto mais responsabilidade a gente adquire no caminhar da nossa vida, mais oportunidade a gente ganha no mundo espiritual, de aprender, de ter contato com os nossos irmãos espirituais, nossos mentores, guias espirituais do outro lado. Então, a atividade do outro lado, ela é incessante, mesmo quando a gente está encarnado, porque quando o espírito está comprometido com o bem, quer aprender, vai para o lugar de aprendizado. Quando o espírito não está tão comprometido com o bem, ainda está enraizado no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na maldade, ele vai também para lugares que são condizentes com o seu estado mental. Né? Então, cada um vai para uma certa atividade, porque o corpo fica descansando e o espírito vai. E quando a gente desencarna, a gente só vai dar continuidade àquilo que a gente já estava fazendo aqui no plano terrestre. Se, como eu estava dizendo, se o nosso compromisso é de aprendizado, de querer continuar a trabalhar para o bem, de se melhorar como um ser em evolução, a gente vai ter essa oportunidade, porque a espiritualidade, Deus, acima de tudo, e nosso querido Mestre Jesus, sabe da consciência e da vontade de cada um. Se você não quer aprender, você está na inércia, você está na maldade, está cristalizado com seus pensamentos no mal, não vê nada além dos seus bens materiais, só quer cuidar daquilo, não pensa muito no corpo, a não ser cuidar da parte externa, embelezando, mas não pensa na parte interna, na sua consciência, naquilo que pode engrandecer o seu espírito, você também vai ter um lugar ali, né, que não vai ser de grande proveito, mas vai ser para o seu estágio, porque Deus
na sua infinita misericórdia, ele mostra um lugar adequado para cada um. E até esse espírito que ainda não está comprometido com o bem, com o aprendizado e com a evolução, vai bater uma hora um cansaço, uma tristeza, vai sentir ali como se ele estivesse perdendo tempo, e quando vai chegar um momento de uma certa fase da vida dele, ele fala, isso já não me preenche mais, os bens materiais já não me preenche, me embelezar já não me preenche, eu não preciso de ficar me maquiando por fora com roupas e maquiagens e tratamentos de beleza, não está me preenchendo mais, eu quero viver simplesmente, porque chega uma hora que nós, gente, cansamos mesmo, a gente quer um momento de que a gente realmente se sinta completo. Não há felicidade, né, como a gente sabe que não, Jesus disse, não há uma felicidade 100% nesse mundo, mas é possível, dentro das nossas tribulações diárias, a gente vive o melhor possível, assim, de rara felicidade completa. Quando acontece isso? Quando a gente está bem por dentro, quando a gente sente que a gente está fazendo algo que está dando certo, não algo que está dando certo só na parte material, mas também na espiritual, né? Quando a gente usa os nossos bens terrenos com sabedoria, quando a gente usa a nossa potência espiritual também com sabedoria. E quando a gente parte desse mundo, a gente pode ir embora sem olhar para trás. A gente não precisa de fazer como esse filho, olha, eu preciso de ir lá, nossa, eu tenho que resolver aquela questão da partilha, eu preciso de me despedir do meu pai. Jesus não queria que aquele filho não se despedisse do seu pai, não era isso. Jesus aproveitou esse momento para dar ensinamento. A gente precisa de, né, cristalizar bem isso, para deixar ensinamento. Jesus não condenava ninguém. Jesus julgava alguém? Jesus nunca julgou, porque Jesus nunca se definiu como o juiz de Deus. Ele não veio aqui falar que eu sou o juiz de Deus aqui na terra. Não. Jesus mostrou e comprovou. Eu estou aqui para mostrar um outro reino para vocês, que meu reino não é deste mundo. Tanto que Jesus não se importava com os bens materiais. Bastava, né, como ele dizia, bastava cada dia o seu mal, porque todos os dias ele acordava, precisava de trabalhar um pouco, então ele trabalhava um pouco. Ele precisava de se alimentar, ele se alimentava um pouco. Quando ele se dedicou integralmente às tarefas, à sua missão, à sua tarefa, ele, junto com os apóstolos, passou a pregar, curar, fazer, né, aqueles sermões maravilhosos que toda vez que a gente ouve, você pode ter ouvido pela 90ª vez, mas você se emociona e aí vem aquele choque de realidade. Meu Deus, como eu preciso ainda de me entregar às lições do Mestre Jesus, aos seus ensinamentos e transformar a minha vida. Então a gente sabe que Jesus dedicou a vida inteira dele a isso, né? Basicamente para mostrar para nós o reino espiritual. Então ele não julgava ninguém. Então quando ele deu essa lição para esse espírito, que esse garoto, que era uma criança espiritual também para Jesus, né, em vista da grandeza, da luz que ele detinha, ele julgava ele como uma criança que precisava de aprendizado. Então ele não julgou esse filho, ele só disse, deixai os seus mortos enterrar os seus próprios mortos. Foi só isso mesmo que Jesus disse. Porque Jesus sabia em tudo que implicava ali aquelas questões, aqueles rituais do povo daquela época. Hoje em dia, nós vemos que tem mais ou menos as mesmas situações. Nós sabemos que um pouco mais evoluído na questão, né, legal, né, na questão legal, jurídica, nas questões assim da convivência, mas hoje em dia todo mundo para, né, e todo mundo respeita isso. Às vezes eu estou passando... Quando eu faço um caminho para ir na casa da minha mãe, eu para andar um pouco mais rápido e sair do trânsito, eu passo em frente ao cemitério aqui da cidade onde eu moro, que é Ferraz de Vasconcelos. Então eu passo lá em frente, às vezes eu estou escutando música, eu gosto de ficar cantando no carro, é bom, né, para distrair um pouco, né? Então eu estou cantando no carro, mas sabe quando dá aquela coisa, você passa em frente ao cemitério, você olha ali que está tendo aquele momento ali que as pessoas estão com dor, com sofrimento, aí eu vou abaixo rapidinho, sabe? Porque mesmo que eles não estejam escutando, meu ouvido está fechado, mas você tem que demonstrar um pouco de respeito pela dor alheia. Naquele momento eu abaixo o rádio, fico ali, né, faço uma prece rapidinho, que Deus abençoe essa família, né, que consigam conviver com esse momento de separação e que esse espírito consiga também se despedir da sua família e acompanhar a espiritualidade amiga. Então a gente sabe que existem esses rituais hoje em dia, né, os cortejos fúnebres, né, hoje são menos, mas ainda existem, na minha cidade ainda existem, né, os cortejos. Depois da pandemia parou um pouco, né? Mas
até aí, mas aí, de vez em quando ainda vejo naquela fila de carros, eles vão com o pisca-alerta ligado. Então tem esses rituais, então a gente tem que respeitar. E Jesus com certeza também respeitou os rituais daquela época. Mas Jesus, né, dizia só ao alerta para a questão material. Né? E para seguir Jesus, a gente sabe muito bem que a gente, mesmo que a gente tenha que cuidar do lado material da nossa vida, cuidando da nossa família, dos animais que estão sob a nossa responsabilidade, da família da gente, dos familiares, dos vizinhos, até muitas vezes a gente tem um vizinho lá que mora sozinho, e às vezes não tem ninguém, a gente pode ir lá, né, levar uma sopinha, pode ir lá, bater um papinho. Então, assim, tem muita situação sob a nossa responsabilidade, né, como o lado material, mas Jesus quis alertar aqui sobre a questão espiritual. Seguir Jesus e a gente abandona muita coisa do material. Não as pessoas, os cuidados que a gente precisa ter das nossas responsabilidades, não é isso. Mas muitas vezes se despojar dos sentimentos que nós temos de posse com as questões materiais, querer somente enriquecer, não que seja errado, gente. Não é isso que eu estou querendo dizer. O Espiritismo não condena nada disso. Mas para a gente não viver só para isso. Porque a gente sabe, olha, outra vez eu vou falando, né? E todo mundo aqui fala, a literatura espírita está cansada de mostrar para nós aqueles que sofrem depois do desencarne, porque só viveram apegados, extremamente apegados aos bens materiais. Não que você não tenha que cuidar, porque você tem lá um computador, é um instrumento de trabalho. Lógico que você tem que cuidar, você tem que ir lá limpar de vez em quando, fazer uma manutençãozinha dele, né? Dar uma limpadinha na tela dele, chamar um técnico de vez em quando para dar uma olhada. Você vê quando ele está precisando de ser desligado. Não usar de qualquer jeito, porque se você tem bastante dinheiro, você pode trocar de aparelho toda hora. Mas se você não tem muito dinheiro, você usa aquele aparelho para o seu trabalho, para alguma questão lá, sei lá, às vezes até para uma outra questão pessoal, mas você depende dele para fazer uma leitura, pesquisas e tudo mais. Estudo, né? Não só trabalho, estudo. Você tem que cuidar se você não tem muito dinheirinho, né? Então você tem que cuidar para manter aquilo. Então isso não é um apego, é um cuidado que a gente precisa ter, é diferente. O apego é quando a gente abraça tudo assim, ninguém vai tirar de mim, né? Pensando que quando você desencarnar, você vai levar tudo aquilo com você. E aí vem a realidade. Muitas vezes a gente vê vários e vários trabalhos de psicografia que mostram esses espíritos, quando desencarnam, nem percebem que desencarnaram e continuam nos seus lares cuidando dos bens. Ficam lá pegados aos seus familiares, fazendo sofrer. Então é isso que Jesus quis mostrar para nós, né? Esse apego, essa questão. Quando a gente despede de alguém, é para despedir de verdade, gente. Deixar a pessoa aí, porque amar também é a gente deixar a pessoa ir viver a vida dela. Né? Quando a gente não tem filho, a gente não tem que despedir. Ô, filho, felicidade, vai viver sua vida, vai viver com a sua família, vai viver lá no seu lar novo, sozinho, mesmo que seja. Seja feliz, e sempre demonstrar, eu estou aqui porque deve precisando de mim, eu estou aqui. Não é assim que a gente despede dos filhos? Deixar eles serem felizes. Porque quando a gente se apega demasiadamente a alguma pessoa, a gente sofre aqui. E também quando uma pessoa desencarna, é a mesma coisa, com a diferença de que a gente não vai ver tão facilmente, né? Tem que esperar um pouco. A não ser através do nosso sono, do desdobramento, né? Então, a gente sabe que a gente precisa de aprender a despedir de todos. Deixar que os mortos cuidem dos seus mortos. E eu falei tanto, Delso, tchau. Tchau não, né? Vou deixar aí para você. Não, mas é interessante, né? A reflexão foi muito, muito linda. E é isso mesmo, Kátia. A gente tem que extrair aquilo que a gente entende, né? E procurar estudar sobre aquilo que a gente ainda não entende, né? Porque não se dá para atribuir a conta de alguém simplesmente uma, duas ou três ou meia dúzia de palavras, porque a gente não entende, né? Então, um espírito que vem falar amai os vossos inimigos, não é uma palavra odeia que vai deturpar, destruir todo um trabalho que ele fez em torno dos ensinamentos, né? No capítulo 12 ele traz isso, amai os vossos inimigos. Então, essa palavra odiar não está no vocabulário dessa pessoa, pelo menos nesse sentido literal que deu aí a frase, né? O ensinamento. E mais à frente ele fala também no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, né? Contradizendo tudo isso com essas duas ou três palavras aí desse capítulo, né?
venha. Então, fica claro aí, venha trazer. Então, fica claro aí que houve aqui, sim, uma interpretação de linguagem, uma pobreza de linguagem, algo dessa natureza, uma inverdade, uma hiperbole, alguma coisa desse tipo, né, que foi colocado aqui, atendo assim à conta dos ensinamentos de Jesus. Mas é importante a gente refletir sobre tudo, porque a gente vai perceber que se nós temos uma inspiração hoje de algo que a gente achou interessante naquele momento, a gente vai pegar um lápis, vamos escrever, vamos digitar, vamos traduzir aquilo num texto ali bonitinho, para na próxima oportunidade a gente estar com aquilo ativo na memória. Naquela época, não. Naquela época não tinha esses. Né? Jesus, apesar, como a Cássia disse, ter estudado no templo, né? Ter feito lá seus aprendizados também lá pelo templo, os ensinamentos, ele nunca escreveu, ele não deixou nada escrito. Naquela época não se escrevia, não tinha escrita. Né? Os pergaminhos, diz os estudiosos, que os pergaminhos começam a ser escritos 70 anos depois do desencarne de Jesus, depois dos 60, 70 anos que Jesus tinha desencarnado, começa a surgir escritos ali, né? Então, veja que o ensinamento era traduzido pelo verbo, pela palavra, alguém que contava para alguém, e alguém que falava, que passava para alguém, e assim ia se processando esse estudo, esse ensinamento. Mas nós sabemos que, de repente, a Kátia me conta algo agora, tal, daqui amanhã eu vou falar para alguém, ficou algo solto, né? Fica algo que não amarra ali e tal, né? Sempre eu coloquei algo de mais fantasioso, quis dar uma outra conotação, né? Uma outra condição de sentimento, de tudo, e de repente, nesse sentido, também podemos dizer que se perde um pouco, né? Das verdades. Então, a gente acredita que mais ou menos possa ter sido assim, na tradução dos evangelhos, né? Traduzindo o latim, traduzindo essas línguas tão difíceis que nós nem imaginamos, se tomou um outro significado. Por exemplo, aqui no item 4, abandonar pai, mãe, filho e irmãos, né? Como? Jesus vem falar lá, honrai vosso pai e vossa mãe, né? A ingratidão dos filhos, os laços de família, ele não podia aqui abandonar pai e mãe. Nesse sentido, de repente eu posso falar assim, olha, eu abandonei meu pai e minha mãe e constituí uma família. Ou eu posso dizer, deixei meu pai e minha mãe e constituí uma família. Olha, né, a diferença que toma só a palavra abandonar para a palavra deixei ou deixar. Então a gente vê como é o significado das coisas. E nesse sentido, Kátia, penso eu que Jesus também estava falando em questão de família, também alertando para as questões de dificuldades que nós temos no meio da nossa própria família. Né? Já que o Espiritismo hoje rasga o véu, mostra claramente que nem toda família são amigas, muitas famílias vêm como inimigos. E, nesse sentido, nós estamos nesse contexto aqui. Jesus está, talvez, tentando nos alertar também, né? De que nós temos dificuldade no próprio seio do lar. Quantos lares desestruturados, né? Que cada um quer caminhar por si próprio, não olhando mais para ninguém, é filho contra pai, é pai contra filha, é esposa e esposa que não se entendem. Nós sabemos. Isso é verdade, nós vivemos nesses meios, né? Então, Jesus também já alertava sobre isso, o verdadeiro sentido da família. Então, antes de abandonar pai, mãe e irmãos, aqui no item 4, todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá o centúplo e herdará a vida eterna. Está lá em Mateus também, capítulo 14, capítulo 19, versículo 29. Disse então Pedro, quanto a nós, vistes que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhe disse, em verdade eu vos digo, não haverá quem deixe casa, ou pai, ou mãe, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, sem que receba muito mais, ainda neste mundo, e a vida eterna no século que virá.
Então, passagem que traduzida por Lucas, traduzida por Mateus, como eu disse, né, não importa o tradutor do evangelho aqui. O que importa é o que nós vamos extrair de tudo isso, né? Nós sabemos, nós filhos são filhos espirituais, nós temos laços espirituais. Nós criamos nossos filhos crescem, vai tocar a sua vida, como diz o outro, bate asa, vai viver suas vidas, né? Nossos filhos não são propriedades nossas. O espírito, nós não criamos o espírito é de Deus, ele é, antes de ser nosso filho, é um irmão espiritual, a que Deus nos concedeu como laço sanguíneo para interagir conosco, e aí se tornando nosso filho de sangue, né? Mas não é propriedade nossa. Então, eles também têm o direito de ter sua liberdade, de alçar seus voos, de buscar novos caminhos, de constituir suas famílias. No sentido aqui, não é abandonar, mas é nos deixar também para a formação de uma outra família, faz parte do contexto espiritual. É interessante a gente refletir quantas oportunidades o Evangelho nos traz nesse sentido, desse aprendizado. Não ficarmos presos, né, nas coisas materiais, como bem colocou a Kátia aqui no sentido do item lá, deixai os mortos enterrar seus mortos, né, do rapaz lá, do jovem, mancebo, né? Deixa eu enterrar meu pai, eu ainda preciso da sua herança, eu preciso da partilha dos bens, é tudo que eu tenho para recomeçar a vida. Ele estava errado? Não, ele não está errado. Né? Foi um pedido que ele pediu para Jesus, talvez pesaroso por não poder seguir, dar a caminhada ali. Né? Ele tinha um compromisso e ele não pode abandonar esse compromisso. Ele não podia abandonar esse compromisso. E Jesus entendeu, como Jesus entende todas as coisas. Haveria oportunidade dele voltar novamente, entrelaçar junto com os irmãos ali da caminhada e seguir o mestre. E acredito como assim o fez, né? Depois das situações resolvidas. Então, o Evangelho, Kátia, ele traz esse leque de abertura, de reflexão para nós. Não é algo que a gente coloca um ponto final ali e diga, é isso. Né? Não é isso. É algo que nós, todas as vezes que nós debruçamos sobre o Evangelho, ou que ouvimos o Evangelho na visão de um irmão, de uma outra pessoa também, a gente vai aprendendo, extraindo lições. E com certeza, até mesmo desse capítulo, dessa moral, né, que nós chamamos de moral estranha, porque soa estranha algumas palavras, não todo o ensinamento, mas algumas palavras, que não se encontra um sentido literal na tradução de hoje, no sentido empregado aqui, nós ficamos assim meio duvidosos. Mas quando a gente busca olhar o Sermão do Monte, esse ínfimo, termina ficando muito, né, restrito ali a quase nada, a nada. Quando a gente olha o Sermão do Monte, a beleza da grandeza de tudo aquilo que o Evangelho vem nos trazendo em capítulos anteriores, né? Porque isso aqui já está no 23. Aí a gente diga assim, isso aqui é um erro de tradução mesmo, não tem como a gente levar isso aqui ao pé da letra. Como nada deve ser levado ao pé da letra. A gente tem que abrir a nossa mente para entender isso. Às vezes, nós nos equivocamos hoje com todo o aparato escrito, traduzido na escrita, nos áudios, nós ainda erramos. Imagine aquela época em que recebia esses ensinamentos para guardar na sua memória, para ir traduzindo, passando de um para outro naquela memória ali. Sem falar que eram homens também, né? Cheio de falhas. Não é porque andava com Jesus que eram santos, não. Eles eram homens aprendendo as coisas. Jesus estava ensinando. A Célia, ela diz, irmão querido, muito agradecido por fazer parte dessa agrégora de amor. Muito aprendizado salutar e sublime para colocarmos
em prática diária. Gratidão. É verdade. Né? É verdade, o Evangelho nos traz isso. Muito bem colocado pela irmã Célia. É o Evangelho que nos dá essa oportunidade de todos os dias a gente buscar compreender, buscar aprender, buscar exercitar, buscar trabalhar, como a Kátia bem disse aqui, no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, nós ainda vamos falar, né? Já temos um item aqui para finalizar ele, né? Que é o item, né? Eu não vim trazer a paz, mas a divisão fica para a semana que vem, né? A gente refletir do capítulo todo e finalizando esse capítulo. Mas no fundo é isso. Os erros de tradução aqui não cabem nos ensinos de Jesus, não é dos ensinos de Jesus, é erros mesmo de linguagem. Né? Era tão difícil, né? Eu me lembro muito bem que eu, quando ainda jovem, até rapazinho ali, caminhando com a minha avó, andando nas andanças da minha avó, nas missas, nas rezas, eu ouvia muita coisa em latim, mas não entendia nada, bolufas nenhuma, como diz o outro. Né? Era missa rezada, era reza em latim, em que a gente só ouvia. Eu ainda lembro trechos assim que falava Kyrie eleison. Me pergunte o que é que eu não sei. E elas falavam a reza toda em latim. Então, por aí a gente se vê quantas dificuldades nós tínhamos, né, de entender as coisas. Como temos ainda, né, nos momentos de hoje. Vem alguém falar aqui, fazer tudo isso que nós estamos falando em inglês para mim, eu vou ficar bobo, vou ficar olhando, porque eu não manjo a língua inglesa. Imagino que é uma língua, né? É uma tradução de uma língua para outra. Então, a gente vê as dificuldades que ainda a gente tem por não saber as coisas. Eu acredito que muito desse evangelho a dificuldade é por não entender mesmo o significado. Mas é isso, Kátia. Feito isso, só tenho que agradecer a você, agradecer a Deus, às nossas irmãs Célia, a Vera, a Albertina e todos aqueles que vão chegar no gravado, né? Desejando aí a todos uma ótima semana, bem produtiva, de reflexões, de aprendizado, de compromissos, né? Que nós temos nossos compromissos realizados, vencidos, e que Jesus nos abençoe hoje por toda a eternidade. Kátia, a você por estar sempre conosco também, né? E a toda a sua família aí. E logo mais nos veremos lá no centro. Um abraço para você. E aí a prece fica por sua conta. Só para terminar, né, para concluir o nosso tema, estava pesquisando e Jesus falava em aramaico. A tradução do que Jesus passava, né, através da linguagem do que foi escrito, foi passado para o árabe, que quando começou naquela região, a dominância da linguagem árabe. Então, imagina do aramaico para o árabe, a tradução. Por isso que tem toda essa discrepância. Mas, como o Delson disse, o que é importante é o fundo da lição. Né? O pano de fundo é o amor, é a caridade, a fraternidade, porque é isso que Jesus ensinava, então não tem como a gente errar. Embora uma palavra ou outra tenha alguma questão ali que fica um pouco estranha, mas a gente tem que analisar o contexto, a personalidade de Jesus, né? Não vamos nos precipitar em debates muitas vezes inúteis até, sendo que Jesus, ele deixou muito claro na passagem dele a que ele veio, né? Então, eu convido todos nesse momento para a gente fechar um pouquinho os olhos, quem sentir a vontade. Vamos buscando no nosso coração sentimentos de amor e de carinho, paz, fraternidade, luz. Vamos doando essas energias a todo o nosso planeta Terra, envolvendo tudo e todos com muito amor e carinho, muitas bênçãos. Vamos envolvendo com muitas vibrações amorosas todos os nossos ouvintes, que possam ter suas vidas
felizes, prósperas, sadias, abençoadas, que os seus lares sejam harmoniosos. Vamos vibrando com muito carinho e amor para as nossas queridas amigas aqui, Célia, Bertina, Verinha, que Deus esteja sempre no caminho delas, fortalecendo-lhes e amparando. Vamos vibrando com muito amor e carinho por todos os necessitados do corpo e da alma, por todos aqueles que se encontram ainda na errância, buscando ainda a verdade para suas vidas, que a encontrem. Que Jesus esteja nesse caminho, auxiliando esses irmãos a encontrarem os seus objetivos de vida, para que a felicidade, o amor e a paz esteja sobre todos. Vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, carentes que somos seu amor, para nossa irmã Marília, que ela se restabeleça o mais brevemente possível, para estar aqui conosco, dando seu conhecimento, seu amor e seu carinho. Vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga leve onde houver maior necessidade nesse momento. E vamos assim encerrando o coração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo para todos e uma excelente semana. Tudo de bom para você também, Delcio, até a noite lá no centro, né, fazer o nosso trabalho lá. Tenha um excelente dia. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.